Capítulo 8, Teologia Cristã. Então, nesse capítulo nós falaremos um pouquinho dessa teologia cristã. Por que falaremos da teologia cristã? Porque cada religião tem a sua teologia. Existem várias teologias. Existe a teologia budista, a teologia espírita, várias teologias. Então nós falaremos a teologia islâmica e tantas outras teologias. Nós falaremos especificamente da teologia cristã. Falaremos dessa teologia porque a teologia cristã ela é fundamentada na Bíblia, na palavra. E existe uma teologia pseudo-cristã que ela é baseada em escritos ditos inspirados, né? E fora totalmente do cânon. Então, muitas igrejas e muitas religiões têm levado o nome cristão, né? Mas tem fugido totalmente daquilo que a Bíblia proporciona para nós, ou nos direciona a fazer, que é tê-la como regra de fé e como palavra de Deus, palavra absoluta. Então, essa teologia cristã, ela se desenvolve dentro da palavra de Deus e dentro dos propósitos divinos. Então, contextualizando nela toda, nós vamos absorver essa teologia cristã. Dentro da teologia cristã, a apostila, ela vai falar sobre algumas seções básicas, né, que se encontra para se expressar a teologia cristã, para argumentar a teologia cristã. A teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia exegética, a teologia prática e a teologia histórica. Nós usamos essa teologia, ou esses componentes básicos, né? Esse material, ou essa questão sistemática, teologia bíblica, teologia exegética. Por exemplo, o teólogo usa a exegese bíblica, né? O que é exegese? É você examinar texto por texto, examinar minuciosamente, ou examinar texto por texto. Então, é um exame, né? Comparativo, texto por texto, estudar versículo por versículo, para entender, fazer uma análise racional. Então, quando um teólogo ele é da teologia cristã, ele usa a exegese bíblica para entender, para explicar, para testar, para criticar e defender o cristianismo. Então, ele estuda sistematicamente cada texto para poder defender ou fazer essa defesa do cristianismo. A teologia, que essas questões que nós citamos que é usada, ela serve também para defender a base do cristianismo, fazer comparações, né, medir. Então, é interessante e muito importante nós fazermos esse exame, né, para testar essa veracidade e essa verdade. É uma das coisas que as outras teologias, a teologia evangélica, a teologia católica romana, a teologia, tantas outras teologias não têm, né, que é essa visão minuciosa, esse teste para atestar a veracidade do cristianismo. Então, muitas religiões no nosso meio, como eu costumo dizer, você vai ouvir eu dizer muito isso, pseudo-cristã, tem usado a Bíblia, mas tem escondido e negado, né, a veracidade da Escritura. Então, quando você compara as Escrituras com esse pseudo-cristianismo, você vai entender que verdadeiramente eles não são cristãos e às vezes não vão nunca assumir isso, mas nós vamos perceber isso através de atestar, de examinar tudo isso, fazendo exegese. Então, para poder fazer de uma forma boa esse exame, nós usamos algumas questões, né? A apostila vai nos dar uma base para isso. Só que às vezes a fala da apostila nos apresenta uma fala de difícil entendimento, questão teologizada, como eu costumo dizer. Então ela vai usar algumas questões como a teologia exegética, que bem frisamos, né, usando as técnicas da exegese para analisar profundamente a Bíblia, versículo por versículo. Tem que ser uma teologia bíblica, tá? Não pode ser uma teologia secular baseada em contos de Santo Agostinho, Armínio, Calvino, não. Todos os ensinamentos desses grandes e os grandes escritores da atualidade tem que ter uma equiparação bíblica. Então a teologia ela nunca pode deixar
de ser bíblica, organizar esses resultados da exegese dentro de uma teologia bíblica, né? Teologia sistemática é aquela teologia que se divide em várias matérias, como nós estamos estudando aqui, uma teologia sistemática prática, porque nós usamos várias matérias para tratar determinados assuntos, mas sem deixar a base bíblica cair. Então, a teologia sistemática sem também trazer muito para o nosso meio questões curriculares, e sim ficar com a palavra de Deus, para se formar até um grande apologeta, né? Um grande discutidor, vamos dizer assim, uma pessoa que pode argumentador, não discutidor, mas argumentador da fé. Dentro da teologia nós temos alguns pontos de vista. Por exemplo, nós temos o ponto de vista católico, né? A Igreja Católica, ela defende a teologia enquanto ciência ou estudo racional. Então a teologia católica ela é muito diferente da teologia cristã, até por causa do poder da igreja, do poder papal, do pontífice, de mudar, de transformar, de poder mudar qualquer coisa. Então a nossa base de fé é a Bíblia. Já o ponto de vista católico não tem essa ideia. Então a teologia católica ela acaba fugindo em muito da teologia cristã. Temos outras teologias, temos a teologia budista, que trabalha em cima de Buda para explicar Deus, para explicar as coisas de Deus, a teologia espírita para explicar a questão espiritual do homem e por aí vai. Então, a teologia cristã, ela trabalha em cima da Bíblia e fundamenta-se em cima da palavra de Deus. Amém?